Isabela Santos enxugou o suor da testa enquanto aparava as rosas na entrada principal do clube de campo Alphaville. O calor do verão era brutal, mas as flores precisavam de cuidados constantes. Seu pai a havia ensinado isso antes de falecer, na primavera passada, deixando-a para assumir seu cargo como chefe de jardinagem do clube. As rosas estão particularmente lindas hoje, disse a senhora Pereira ao passar, uma das poucas sócias do clube que realmente notava a existência de Izzy. A maioria das outras pessoas passava sem olhar, muito absorta em seus próprios mundos, privilegiados para vê-la. Obrigada, senhora Pereira. Izzy sorriu grata pela gentileza. Aos 28 anos, ela havia passado a maior parte de sua vida no Alphaville, embora nunca como sócia. Conhecia cada canto daquele lugar, desde os campos de golfe perfeitamente cuidados até as luxuosas áreas de spa. Ela havia assistido a inúmeros casamentos, festas e torneios de camarote. Sempre a trabalhadora invisível que mantinha tudo bonito para os outros desfrutarem. O som de carros caros parando na entrada fez Izzy recuar para as sombras das cercas, um hábito que ela havia desenvolvido ao longo dos anos. Um grupo de jovens surgiu rindo alto, liderado por ninguém menos que Gustavo Albuquerque. Aos 32 anos, ele era o garoto de ouro de Alphaville, herdeiro da fortuna Albuquerque e recentemente nomeado CEO do Banco Bradesco da família. Outro dia perfeito para golfe, Gustavo anunciou para seus amigos, sua voz carregando aquele tom confiante que vinha de nunca ter que se preocupar com nada na vida. Ele era bonito, Izzy tinha que admitir, com seus cabelos escuros e ternos, caros, mas sua arrogância o tornava feio para ela. Quando o grupo passou, um deles notou Izzy e cutucou Gustavo. Ei, não é a filha do jardineiro? Aqui está assumindo o lugar do velho José. Gustavo se virou olhando para Izzy como se a visse pela primeira vez, embora ela estivesse cuidando desses jardins desde a adolescência. Seus olhos percorreram suas roupas de trabalho e luvas sujas de terra com divertimento. Você está certo, Carlos. É ela. Um sorriso malicioso brincou em seus lábios enquanto ele se aproximava dela. Isabela, não é? Izzy. Ela o corrigiu, mantendo sua posição, apesar de querer desaparecer nas cercas. Izzy, ele repetiu prolongando seu nome. Sabe, estamos recebendo a festa junina do Clube Alphaville no próximo fim de semana. É o nosso evento mais exclusivo do ano. Você deveria ir. Seus amigos riram atrás dele, e Izzy sentiu suas bochechas queimarem. Ela sabia exatamente o que era, uma brincadeira cruel às suas custas. A festa junina do Clube Alphaville era o torneio mais prestigioso de Alphaville, onde a elite da elite se reunia para exibir sua riqueza e conexões. Obrigada pelo convite, Izzy respondeu friamente, mas estarei trabalhando naquele dia. Essas rosas não se apararão sozinhas. O sorriso malicioso de Gustavo se alargou. Ah, eu insisto. Considere isso um convite formal, afinal, você praticamente cresceu aqui. Já está na hora de você experimentar como a outra metade vive. Mais risadas de seus amigos. As mãos de Izzy se apertaram em torno de suas tesouras de jardinagem, mas ela manteve o rosto neutro. Que gentil da sua parte, Sr. Albuquerque. Sábado, vista algo bonito, se conseguir encontrar algo adequado. Com essa frase de despedida, ele se virou e foi embora com seus amigos, suas risadas ecoando pelo gramado perfeitamente cuidado. Izzy os observou ir embora, seu coração batendo forte com raiva e humilhação. Mas algo mais estava crescendo dentro dela também, determinação. Por 20 anos ela havia observado essas pessoas menosprezando ela e seu pai. Ela havia ficado quieta, feito seu trabalho e aceitado seu lugar em seu mundo. Naquela noite, enquanto Izzy dirigia para seu pequeno apartamento nos arredores de Alphaville, São Paulo, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não ia deixar a piada cruel de Gustavo Albuquerque sem resposta. Não, ela iria aparecer naquela festa, mas não como a filha invisível do jardineiro que todos esperavam. Ela pegou seu telefone e ligou para a única pessoa que poderia ajudá-la a conseguir isso, sua melhor amiga Maria, que trabalhava como estilista em uma das boutiques mais exclusivas de São Paulo. Maria, lembra como você sempre disse que queria me dar uma transformação? Acho que é hora.
Preciso parecer que pertenço ao Alphaville e preciso da sua ajuda para isso. Havia entusiasmo na voz de Maria quando ela respondeu. Garota, eu esperei anos por essa ligação. Venha agora mesmo. Temos trabalho a fazer. Enquanto Izzy dirigia para o apartamento de Maria, ela pensou em todas as vezes que havia observado os sócios do clube de longe, como eles se moviam, falavam e se portavam. Ela conhecia o mundo deles melhor do que eles imaginavam. Agora era hora de mostrar a eles que a filha do jardineiro que eles haviam ignorado todos esses anos havia estado prestando atenção. Gustavo Albuquerque e seus amigos achavam que estavam a preparando para a humilhação. Em vez disso, eles estavam prestes a aprender uma lição valiosa sobre julgar as pessoas pela aparência. Izzy sorriu para si mesma enquanto estacionava do lado de fora do prédio de Maria. O jogo estava prestes a mudar e ela estava pronta para jogar. O apartamento de Maria foi um turbilhão de atividades nos dias seguintes. Como estilista da Daslu, a boutique mais cara da cidade, ela tinha conexões com as quais Izzy nunca sonhou. A sala parecia que uma revista de moda havia explodido, com vestidos, sapatos e acessórios espalhados por toda parte. Garota, você não tem ideia de quanto tempo eu quis mostrar a todos do que você é realmente feita, disse Maria, segurando diferentes vestidos contra Izzy. Você é linda, mas você se escondeu atrás dessas roupas de trabalho por muito tempo. Izzy se olhou no espelho, mal reconhecendo a mulher que a encarava. Maria já havia começado a fazer sua mágica, ensinando-a a estilizar seus longos cabelos escuros e a aplicar maquiagem que realçava sua beleza natural sem parecer exagerada. Eu não sei sobre isso, disse Izzy, tocando a etiqueta de preço em um dos vestidos. Essas roupas custam mais do que eu ganho em um mês. Maria acenou com a mão com desdém. Não se preocupe com isso. Lembra da Ana, a dona da boutique? Ela me deve muito por cobrir seus desfiles de moda na temporada passada. Ela está nos deixando pegar o que precisarmos. Além disso, eu estava guardando essas amostras do nosso último ensaio fotográfico apenas para uma ocasião especial. Nos dias seguintes, Izzy continuou seu trabalho regular no Alphaville, cuidando dos jardins enquanto observava os preparativos para a festa junina do Clube Alphaville. Cada vez que ela via Gustavo e seus amigos, eles riam e faziam comentários sobre sua próxima aparição no evento. Eles não tinham ideia do que estava por vir. À noite, Maria submetia Izzy ao que ela chamava de treinamento de etiqueta e postura. Elas praticavam tudo, desde como segurar uma taça de champanhe até qual garfo usar primeiro no jantar. Maria até fez vídeos de Izzy andando de salto alto, corrigindo sua postura até que ela se movesse com graça natural. O segredo não é tentar ser outra pessoa, explicou Maria. É mostrar a confiança que já está dentro de você. Você sabe mais sobre essas pessoas do que elas sabem sobre si mesmas. Você as observou por anos. Na noite anterior ao evento, Izzy estava sentada em seu pequeno apartamento, olhando para fotos antigas de seu pai. Eu queria que você pudesse ver isso, papai, ela sussurrou, tocando seu rosto sorridente na foto. Você sempre me disse para manter a cabeça erguida, não importa o que ninguém dissesse. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto da senhora. Pereira. Eu ouvi sobre o convite de Gustavo. Tenha cuidado, querida. Eu sei do que aquelas pessoas são capazes. Izzy sorriu, respondendo com um agradecimento. A senhora Pereira sempre foi gentil com sua família, até mesmo comparecendo ao funeral de seu pai quando nenhum dos outros membros do clube se importou em ir. Chegou a manhã de sábado, e Izzy foi trabalhar como de costume. O clube fervilhava de atividade enquanto os trabalhadores se preparavam para o evento da noite. Ela podia ouvir a voz de Gustavo carregando pela grama enquanto ele supervisionava os preparativos, certificando-se de que tudo estava perfeito para seus importantes convidados. Não se esqueça de guardar uma dança para mim esta noite, garota do jardim. Ele gritou quando a viu, fazendo seus amigos rirem. Izzy apenas sorriu e continuou aparando as cercas, sabendo que seria a última vez que alguém em Alphaville a veria apenas como a filha do jardineiro. Naquela tarde, ela saiu do trabalho mais cedo e foi para o apartamento de Maria para sua transformação. Sua amiga havia chamado reforços, sua irmã Camila,
cabeleireira, e Sofia, maquiadora que trabalhava com celebridades locais. Esta noite, vamos fazer história, declarou Maria enquanto desabotoava a capa de roupa, contendo o vestido de Izzy. Era um vestido de noite azul escuro que parecia captar todas as luzes do quarto. A cor lembrou Izzy as hortênsias que ela cuidadosamente cuidava no jardim do clube. E de alguma forma, isso a fez se sentir mais confiante. Enquanto Camila trabalhava em seu cabelo, criando ondas suaves que emolduravam seu rosto perfeitamente, Izzy fechou os olhos e pensou em todas as vezes que se sentiu invisível em Alphaville. Ela pensou em seu pai, que a havia ensinado o valor do trabalho árduo e da dignidade. Ela pensou no rosto convencido de Gustavo Albuquerque quando ele a convidou, esperando que ela não aparecesse ou viesse parecendo uma tola. Abra os olhos, disse Maria depois do que pareceu horas. Izzy olhou no espelho e ofegou. A mulher que a encarava não era uma pessoa diferente. Ela ainda era Izzy, mas ela era Izzy como ela nunca havia se permitido ser vista antes. O vestido caiu perfeitamente, destacando suas curvas naturais, enquanto permanecia elegante. Sua maquiagem realçava suas características sem mascará-las, dando à sua pele um brilho natural. As joias delicadas que Maria havia pegado emprestado da boutique adicionaram apenas o toque certo de brilho. Lembre-se, disse Maria, ajustando o vestido pela última vez. Você pertence lá tanto quanto qualquer um deles. Mas, na verdade, porque você conhece cada centímetro daquele lugar. Você ajudou a torná-lo bonito. Izzy respirou fundo, acalmando seus nervos. E se eles rirem de mim? Confie em mim, Maria sorriu. Ninguém vai rir esta noite. Agora vamos levá-la para essa festa. Meu amigo Marcelo está esperando lá fora com seu serviço de carro. Você está chegando com estilo, querida. Quando Izzy saiu do prédio do apartamento de Maria, ela pegou seu reflexo na janela do elegante carro preto que a esperava. Pela primeira vez em sua vida, ela não sentia que precisava se esconder ou se esgueirar para as sombras. Esta noite, ela entraria na luz e Alphaville nunca mais seria o mesmo. O clube de campo Alphaville parecia diferente à noite. Centenas de luzes brilhantes decoravam as árvores que Izzy havia podado apenas alguns dias antes. Carros de luxo alinhavam a entrada circular, enquanto os manobristas corriam para auxiliar os convidados que chegavam. A mesma entrada em que ela havia trabalhado naquela manhã agora parecia uma porta de entrada para outro mundo. Dentro de seu carro, o coração de Izzy batia forte. Através dos vidros escuros, ela podia ver Gustavo cumprimentando os convidados, no topo das escadas. Ele vestia um smoking preto que provavelmente custava mais do que seu salário anual, parecendo o anfitrião rico que ele nasceu para ser. Pronta? Perguntou Marcelo do banco do motorista. Izzy assentiu, lembrando-se das palavras de Maria sobre confiança. O carro parou na entrada e Marcelo veio para abrir a porta para ela. O ar fresco da noite atingiu seu rosto quando ela saiu, mantendo a cabeça erguida como seu pai a havia ensinado. A reação foi imediata. As conversas pararam no meio da frase. Cabeças se viraram. Mesmo os manobristas, acostumados a ver pessoas bonitas chegando todos os dias, olharam com espanto. Izzy começou a subir as escadas. Cada passo precisamente como Maria havia lhe ensinado. Gustavo estava no meio de rir de algo que um convidado havia dito quando ele a viu. A risada morreu em sua garganta. Seus olhos se arregalaram. E pela primeira vez em sua vida, Gustavo Albuquerque ficou sem palavras. Boa noite, Sr. Albuquerque, disse Izzy suavemente ao chegar ao topo das escadas. Obrigada pelo convite. Ele abriu e fechou a boca várias vezes antes de conseguir falar. Isabela, você... Izzy, ela o corrigiu novamente, assim como havia feito no jardim. Mas desta vez ela não estava usando botas de trabalho e luvas sujas de terra. Desta vez, ela era sua igual. Você está... Gustavo lutou para encontrar palavras. Sua confiança habitual completamente desfeita. Diferente? Izzy sugeriu com um leve sorriso. Incrível o que uma mudança de roupa pode fazer. Ela passou por ele para o grande salão de baile, sentindo, seus olhos seguindo cada passo dela. Lá dentro, o salão estava cheio de membros da elite de Alphaville.
muitos dos quais haviam passado por ela centenas de vezes sem olhar. Agora, eles não conseguiam desviar o olhar. Quem é aquela? Ela ouviu as pessoas sussurrarem. Ela é modelo, atriz? A senhora Pereira se aproximou dela imediatamente, radiante de orgulho. Minha querida, você está absolutamente deslumbrante, embora eu sempre soube que você era bonita, mesmo em suas roupas de trabalho. Obrigada, senhora Pereira. Izzy sorriu genuinamente. A mulher mais velha sempre vira seu verdadeiro valor. Enquanto Izzy se movia pela multidão, ela podia sentir a mudança na energia do salão. Mulheres que nunca haviam reconhecido sua existência agora se apressavam para se apresentar. Homens que não olhariam para ela enquanto ela trabalhava nos jardins agora competiam por sua atenção. Não acredito que nos conhecemos, disse um homem de aparência distinta estendendo a mão. Sou Ricardo Souza, presidente do conselho do clube. Izzy havia podado as rosas do lado de fora da janela de seu escritório todas as semanas pelos últimos 5 anos. Na verdade, Sr. Souza, nós nos conhecemos. Muitas vezes. Sou Isabela Santos, a chefe de jardinagem. A expressão de choque em seu rosto foi impagável. Filha de José Santos, mas... Sim, a mesma que garante que suas rosas premiadas permaneçam bonitas o ano todo. Ela disse com um sorriso gentil, exatamente como Maria havia ensaiado com ela. Os sussurros se espalharam pela sala como um incêndio. A filha do jardineiro, a empregada. Mas ela se portava com tanta graça, tanta elegância natural, que ninguém sabia ao certo como reagir. Gustavo continuou tentando chegar até ela, mas cada vez que ele se aproximava, alguém mais entrava para se apresentar à beleza misteriosa que havia capturado a atenção de todos. Senhorita Santos, uma voz chamou. Izzy se virou para ver Carlos Pereira, um dos amigos mais próximos de Gustavo, que havia rido dela no jardim. Você me honraria com uma dança? Antes que ela pudesse responder, Gustavo finalmente conseguiu chegar ao seu lado. Na verdade, Carlos, eu acredito que a senhorita Santos prometeu sua primeira dança para mim. Ele se virou para Izzy, seus olhos quase suplicantes. Não foi? Izzy olhou para ele, lembrando-se de suas palavras de zombaria do início daquela semana. Prometi? Não me lembro de ter feito tal promessa, Sr. Albuquerque. Ela se virou para Carlos com um sorriso. Eu adoraria dançar, Sr. Pereira. Enquanto Carlos a levava para a pista de dança, Izzy viu o rosto de Gustavo. Ela se virou para Carlos com um sorriso. Eu adoraria dançar, Sr. Pereira. Enquanto Carlos a levava para a pista de dança, Izzy viu o rosto de Gustavo. Agora, ela se tornara a estrela do seu próprio baile. A orquestra começou a tocar uma valsa e Izzy agradeceu as aulas de dança que Maria insistira. Ela se moveu graciosamente pela pista, ciente de que todos os olhos estavam sobre ela. Mas, em vez de deixá-la nervosa, isso a fez sentir poderosa. Preciso me desculpar, disse Carlos enquanto dançavam. Pelo meu comportamento no início da semana, nós estávamos... Cruéis? Completou Izzy. Sim, vocês foram, mas estou acostumada. O que não estou acostumada é a pessoas admitindo. Carlos teve a decência de parecer envergonhado. Você certamente nos provou errado. Você pertence aqui mais do que a maioria de nós. Por cima do ombro, Izzy pôde ver Gustavo observando-os. Seu rosto uma mistura de emoções que ela não conseguia decifrar. Era arrependimento, admiração ou algo completamente diferente? À medida que a noite progredia, Izzy se viu no centro das atenções em um evento onde sempre fora invisível. As pessoas se agarravam a cada palavra dela, riam de suas piadas e a tratavam com um respeito que ela nunca conhecera no clube de campo Alphaville. Mas a maior vitória não estava na admiração de estranhos. Era saber que ela havia pegado a tentativa deles de envergonhá-la e a transformar em seu triunfo. Cada vez que ela pegava Gustavo a olhando de longe, ela se lembrava de seu sorriso irônico no jardim, e isso a fazia ficar um pouco mais alta. Na segunda-feira, após a festa junina do Clube Alphaville, Izzy voltou ao trabalho como de costume. Ela chegou ao Clube de Campo Alphaville, em sua velha caminhonete, vestindo suas roupas de trabalho habituais, pronta para enfrentar o que viesse.
O orvalho da manhã ainda se agarrava à grama, enquanto ela começava suas rondas, verificando os canteiros de flores que precisavam de atenção. Mas as coisas eram diferentes agora. A equipe sussurrava e apontava quando ela passava. Os sócios do clube que haviam dançado com ela, rido com ela e tentado impressioná-la na noite de sábado, agora pareciam confusos ao vê-la trabalhando nos jardins. Alguns fingiam não vê-la, envergonhados por como haviam bajulado a empregada. "Senhorita Santos", uma voz grave chamou. Izzy olhou para cima e viu Gustavo caminhando em sua direção, vestido em um terno caro como sempre. Ele parecia não ter dormido bem. "Senhor Albuquerque", ela respondeu, continuando a podar as rosas. "Já há algum problema com os jardins?" "Você saiu cedo no sábado", disse ele, ignorando sua pergunta. "Antes que eu pudesse ter aquela dança." "Saí?" Izzy continuou trabalhando sem olhar para ele. "Eu tinha um começo cedo na manhã de domingo. Esses jardins não se cuidam sozinhos." Gustavo passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela nunca ouvira fazer antes. Ele sempre parecia tão perfeitamente arrumado. "Olha, sobre o convite, preciso explicar." "Não há nada para explicar, Sr. Albuquerque. Você e seus amigos acharam que seria engraçado convidar a jardineira para sua festa chique. Eu apareci. Fim da história." "Isso não é..." Ele começou, então parou. "Bem, sim, no início foi isso. Mas vendo você lá, você era..." "Eu era o quê?" Izzy finalmente olhou para ele. "Apresentável o suficiente para seus amigos da alta sociedade, não te envergonhando na frente dos sócios do clube?" "Você era linda", disse ele baixinho. "Você é linda." Izzy sentiu seu coração pular uma batida, mas manteve o rosto neutro. "Eu era linda no sábado. Hoje eu voltei a ser a jardineira invisível. É assim que funciona aqui no clube de campo. Alphaville, não é?" Antes que Gustavo pudesse responder, um conversível vermelho brilhante parou na entrada do clube. Uma mulher alta e elegante saiu, seus saltos clicando no asfalto enquanto ela caminhava em direção a eles. "Gustavo, querido", ela exclamou. "Eu estava procurando você por toda parte. A reunião do conselho começa em 10 minutos. "Victoria", disse Gustavo, parecendo desconfortável. "Eu não sabia que você viria hoje." Victoria Campos era de família rica, exatamente o tipo de mulher que todos esperavam que Gustavo acabasse se casando. Ela caminhou até ele e, possessivamente, passou o braço por ele. Depois olhou para Izzy como se estivesse apenas anotando. "Ah, você é a jardineira que causou tanto alvoroço na festa", disse Victoria com um sorriso frio. "Devo dizer, você se arruma surpreendentemente bem. Onde você conseguiu aquele vestido? Parecia quase de verdade." "Victoria", Gustavo a advertiu, mas Izzy ergueu a mão. "O vestido era de verdade, Sra. Campos, tão real quanto essas rosas ao lado das quais você está. Aquelas que seus sapatos estão esmagando, aliás." Victoria saltou para trás do canteiro de flores, seu rosto ficando vermelho. "Bem, nunca..." "Não, nunca", concordou Izzy calmamente. "Você nunca teve que trabalhar um dia na vida. Nunca teve que provar seu valor além do nome de sua família. Deve ser bom." Gustavo olhou entre as duas mulheres, claramente dividido. "Victoria", puxou seu braço. "Gustavo, a reunião?" "Certo", disse ele, mas seus olhos permaneceram em Izzy. "Nós terminaremos nossa conversa mais tarde." Izzy deu de ombros, voltando para suas rosas. "Estou aqui todos os dias, Sr. Albuquerque. Estou há anos. Você simplesmente nunca percebeu antes." Enquanto eles se afastavam, Izzy podia ouvir a voz de Victoria carregando pela grama. "Realmente, Gustavo, falando com a empregada daquele jeito, o que sua mãe diria?" O resto da semana trouxe mais surpresas. Café caro aparecia na bancada de Izzy todas as manhãs. Doces frescos da cozinha do Dintel's Clube chegavam ao seu pequeno escritório. Ela sabia de quem eram. A equipe sussurrava sobre ter visto Gustavo, perguntando sobre sua agenda, seus doces favoritos. Mas Izzy não estava interessada em suas ofertas de culpa. Ela havia passado muitos anos observando pessoas como ele tratarem, pessoas como ela como descartáveis. Uma noite mágica em uma festa não mudou isso. Na sexta-feira à tarde, quando ela estava terminando o trabalho do dia, a senhora Pereira veio procurá-la. "Cuidado, querida", disse a mulher mais velha gentilmente. "Eu conheço Gustavo desde que ele era menino.
Ele não está acostumado a ser negado em nada que queira. E agora, o que ele quer é você. Ele não me quer, respondeu Izzy, limpando suas ferramentas. Ele quer a mulher que ele viu na festa. Aquele no vestido azul que sabia qual garfo usar e podia falar sobre arte e viagens. Essa não sou eu realmente. Não é? Perguntou a senhora Pereira. A graça e a inteligência que você mostrou naquela noite não vieram de um vestido ou de aulas. Essas qualidades sempre estiveram lá. Talvez Gustavo esteja finalmente vendo o que alguns de nós vimos o tempo todo. Antes que Izzy pudesse responder, eles ouviram vozes se aproximando. Gustavo estava andando com seu pai, Ricardo Souza, o dono do clube. Eles estavam em uma conversa profunda. Ela é uma jardineira, pelo amor de Deus, dizia Ricardo com raiva. Você tem ideia do que as pessoas estão dizendo? Primeiro aquele convite ridículo para a festa, e agora você está deixando presentes para ela? Você enlouqueceu? Pai, você não entende. Não, você não entende. Temos uma certa posição a manter. Os Albuquerques têm sido pilares desta comunidade por gerações. Não vou permitir que você jogue isso fora por causa de uma paixão pela empregada. Izzy sentiu seu rosto queimar de humilhação. A senhora Pereira apertou sua mão com apoio. Lembre-se, sussurrou a mulher, mas... Velha, você vale 10 deles. Seu pai a criou direito. Naquela noite, enquanto Izzy dirigia para casa, ela pensou em tudo o que havia acontecido desde a festa junina do Clube Alphaville. Ela queria dar uma lição a todos, mostrar que eles estavam errados sobre ela. Em vez disso, ela havia despertado algo que não tinha certeza de poder controlar. Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Eu quis dizer o que eu disse. Você é linda, todos os dias, não apenas em um vestido azul. Por favor, deixe-me provar isso para você. Gustavo Izzy olhou para a mensagem por muito tempo, antes de guardar o telefone sem responder. Ela havia passado toda a sua vida em segundo plano do mundo de conto de fadas do clube de campo Alphaville. Ela não ia se tornar a rebelião de alguém contra sua vida privilegiada. Mas enquanto ela se preparava para dormir, ela não pôde deixar de se lembrar da maneira como Gustavo a olhara naquela manhã, como se ele a estivesse vendo, realmente a vendo, pela primeira vez em sua vida. E apesar de tudo o que ela sabia sobre homens como ele, apesar de todo o seu bom senso, algo em seu coração sussurrou que talvez, apenas talvez, houvesse mais em Gustavo Albuquerque do que ela havia pensado. Uma semana se passou e o clube de Campo Alphaville estava se preparando para outro grande evento, o baile de caridade anual. Izzy observou de seu pequeno escritório, enquanto os trabalhadores montavam decorações elaboradas nos jardins que ela mantinha. Seu telefone tinha mais 3 mensagens não lidas de Gustavo, todas as quais ela havia ignorado. Você não pode evitá-lo para sempre, disse Maria durante o intervalo do almoço. Ela havia parado para trazer um sanduíche para Izzy e obter as últimas fofocas. O homem está ficando louco tentando chamar sua atenção. Observe-me, respondeu Izzy, mordendo. Seu sanduíche. Além disso, Victoria Campos esteve aqui todos os dias esta semana, certificando-se de que todos saibam que ela e Gustavo estão praticamente noivos. É isso que ela está dizendo? Maria arqueou uma sobrancelha. Por que não é isso que eu ouvi na boutique? Ela veio ontem fazendo um escândalo porque Gustavo cancelou seus planos de jantar novamente. Antes que Izzy pudesse responder, houve uma batida na porta de seu escritório. O próprio Ricardo Souza estava lá, parecendo desconfortável no pequeno espaço. Senhorita Santos, posso falar com você? Maria apertou a mão de Izzy e saiu, dando a Ricardo Souza um olhar frio ao passá-lo. Senhor Souza, disse Izzy educadamente, levantando-se. O que posso fazer por você? Serei direto, disse ele, fechando a porta. Você é uma excelente jardineira. Os jardins nunca estiveram melhores, mesmo quando seu pai estava no comando. Mas essa situação com meu filho precisa parar. Izzy sentiu seu rosto corar. Com todo o respeito, senhor, não há nenhuma situação com seu filho. Não? Ricardo tirou seu telefone e mostrou a ela uma foto. Era da festa junina do Clube Alphaville, mostrando-a dançando com Carlos Pereira, enquanto Gustavo observava. Ao fundo,
Esta foto tem circulado em nossos círculos sociais por semanas. Você sabe o que eles estão dizendo? Que meu filho está correndo atrás de uma jardineira que não lhe dá a mínima. Eu não pedi sua atenção, disse Izzy firmemente. Mas você certamente se vestiu para obtê-la, não é? A voz de Ricardo era afiada. Ouça atentamente, senhorita Santos. Os Albuquerques têm construído este legado por gerações. Gustavo está pronto para assumir não apenas o clube, mas todo o nosso império de negócios. Ele precisa se concentrar nisso, não perder seu tempo perseguindo alguma fantasia romântica com uma empregada. Você está me demitido? Perguntou Izzy baixinho. Ricardo pareceu surpreso. Demiti-la? Não, não. Você é a melhor jardineira que já tivemos. Estou simplesmente pedindo que você seja profissional. Mantenha a distância do meu filho. Deixe-o voltar à sua vida real com pessoas como Victoria que entendem nosso mundo. Naquele instante, a porta se abriu e Gustavo entrou. Ele parou bruscamente ao ver seu pai. Pai, o que você está fazendo aqui? Apenas discutindo os preparativos para o baile de caridade com a senhorita Santos, disse Ricardo suavemente. Os jardins precisam estar perfeitos. Os jardins sempre estão perfeitos, disse Gustavo, seus olhos em Izzy. Porque Izzy os faz assim. Ricardo olhou entre eles e suspirou. Vou deixá-los a sós. Lembre-se do que discutimos, senhorita Santos. Depois que ele saiu, Gustavo fechou a porta novamente. O que ele realmente queria? Exatamente o que ele disse, mentiu Izzy, virando-se para organizar alguns papéis em sua mesa. O baile é importante. Você não respondeu minhas mensagens. Eu estive ocupada. Ocupada demais para responder a uma simples mensagem. Gustavo se aproximou. Ocupada demais para me deixar pedir desculpas adequadamente por ter sido tão idiota? Izzy finalmente olhou para ele. Pelo que exatamente você está pedindo desculpas, Sr. Albuquerque? Por me convidar para a festa como uma piada? Por passar anos passando por mim como se eu fosse invisível? Ou por decidir de repente que eu valho a pena agora que eu provei que posso me arrumar em seu mundo? Por tudo isso, disse ele baixinho. Por ser cego, por ser exatamente o tipo de idiota mimado que você pensa que eu sou, mas principalmente por não ter te visto todos esses anos quando você estava bem na minha frente. E agora você me vê? Perguntou Izzy com ceticismo. Agora eu não consigo parar de te ver. Ele deu mais um passo para perto. Você é tudo em que penso. A maneira como você se comportou na festa, como você colocou Victoria em seu lugar, como você está linda agora em suas roupas de trabalho. Pare. Izzy ergueu a mão. Este não é um conto de fadas, Sr. Albuquerque. Eu não sou Cinderela. E você não é o príncipe encantado, vindo me resgatar da minha vida simples. Eu gosto da minha vida. Tenho orgulho do que faço. Eu sei que você tem. É isso que a torna diferente de todos os outros no meu mundo. Você realmente se importa com algo de verdade. Uma batida na porta os interrompeu. Era Carlos Pereira, parecendo nervoso. Gustavo, cara, você precisa vir rápido. Victoria está na casa do clube fazendo um escândalo. Ela está dizendo a todos que você a pediu em casamento na noite passada. O rosto de Gustavo ficou pálido. O quê? Isso é loucura. Eu nem a vi desde a semana passada. Bem, ela tem um anel e tudo. Sua mãe já está lá, planejando a festa de noivado. Izzy sentiu seu coração afundar. Claro, era assim que as coisas funcionavam em seu mundo. Não importava o que Gustavo dissesse a ela em particular. No final, ele faria o que era esperado dele. Izzy, Gustavo começou, parecendo dividido. Eu preciso lidar com isso, mas não terminamos de conversar. Na verdade, terminamos, disse ela firmemente. Vá cuidar da sua vida real, Sr. Albuquerque. Eu tenho trabalho a fazer. Ela o observou sair às pressas com Carlos. Depois sentou-se pesadamente em sua cadeira. A velha foto de seu pai sorriu para ela da mesa. Você estava certo, pai, ela sussurrou. Alguns jardins não são feitos para pessoas como nós fazerem nada além de cuidar deles. Mas mesmo enquanto dizia isso, ela não conseguia esquecer o olhar nos olhos de Gustavo quando ele disse que ela era tudo em que ele pensava. E apesar de seus melhores esforços, ela estava começando a perceber que ele estava se tornando tudo em que ela também pensava.
A questão era, o que ela ia fazer a respeito? No dia seguinte, o clube de campo Alphaville fervilhava de fofocas sobre o anúncio de Victoria. Izzy tentou se concentrar em seu trabalho, mas para onde quer que ela se virasse, as pessoas estavam falando sobre o próximo casamento Albuquerque Campos. Ela estava aparando as cercas perto da casa principal quando ouviu duas garçonetes conversando. Eu ouvi dizer que ele nunca chegou a pedir em casamento. Uma delas sussurrou. Victoria simplesmente apareceu com o anel da avó dele, alegando que ele a deu a ela. Mas como ela conseguiu o anel? Perguntou a outra. Essa é a questão, ninguém sabe. A senhora Souza guarda todas as joias da família em um cofre na mansão deles. Victoria esteve lá muitas vezes como convidada. As mãos de Izzy se apertaram em torno de suas tesouras de jardinagem. Ela já vira o tipo de Victoria antes no clube de campo Alphaville. Mulheres que fariam qualquer coisa para manter sua posição social. Mas roubar uma herança de família? Isso era um novo nível baixo. Senhorita Santos. Izzy se virou para ver a própria senhora Souza caminhando em sua direção. Senhorita Santos. Izzy se virou para ver a própria senhora Souza aproximando-se. Seu semblante era, como sempre, imponente, mas havia nele algo tenso. Senhora Albuquerque. Izzy acenou polidamente. As rosas da entrada devem estar florescendo a tempo para o baile beneficente. As rosas são o menor dos meus problemas agora, disse a senhora Albuquerque, olhando em volta para garantir que ninguém estivesse por perto. Preciso falar com você em particular. Você poderia vir ao meu escritório? Confusa, Izzy seguiu a senhora Albuquerque até a sede do clube e para o seu escritório particular. A mulher mais velha fechou a porta e se virou para encará-la. Eu sei sobre você e meu filho. Não existe um eu e seu filho, Izzy começou. Mas a senhora Albuquerque levantou a mão. Por favor, deixe-me terminar. Acompanhei Grayson a vida toda. Ele sempre fez exatamente o que era esperado dele. As escolas certas, os amigos certos, a carreira certa. Mas eu nunca o vi olhar para alguém do jeito que ele olha para você. Izzy não sabia o que dizer. A isso, o anel que Victoria está usando, continuou a senhora Albuquerque, pertenceu à minha mãe. Ele está na nossa família há gerações. Eu o guardo no meu cofre pessoal, junto com outras heranças de família. Somente membros da família conhecem a combinação. Por que a senhora está me dizendo isso? Porque na semana passada, notei algo estranho nas imagens de segurança. Victoria foi vista entrando no meu escritório particular durante um jantar, enquanto todos os outros estavam na sala de jantar. Uma hora depois, ela se desculpou e saiu mais cedo, alegando dor de cabeça. E agora ela tem o anel, disse Izzy lentamente. Exatamente. A senhora Albuquerque sentou-se pesadamente na cadeira. A família de Victoria tem enfrentado dificuldades financeiras. Eles conseguiram manter isso em segredo, mas estão prestes a perder tudo. Um casamento com Grayson os salvaria. Senhora Albuquerque, eu ainda não entendo por que a senhora está me dizendo isso. Porque você é a única que pode ajudar. Victoria sabe que não posso acusá-la publicamente sem provas. Isso causaria um escândalo que prejudicaria ambas as nossas famílias. Mas ela não sabe sobre as imagens de segurança. Se alguém as mencionasse no momento certo, diante das pessoas certas, a senhora quer que eu a denuncie? Izzy estava chocada. Por que eu? Porque você é a única pessoa que ela não suspeitará. A empregada doméstica é invisível para pessoas como Victoria. Ela não vai perceber sua aproximação. Os olhos da senhora Albuquerque estavam suplicantes. Eu não quero meu filho preso em um casamento baseado em mentiras. Antes que Izzy pudesse responder, houve uma comoção no corredor. A porta se abriu com força e Victoria entrou furiosa, seguida por uma secretária com aparência apressada. Desculpe, senhora Albuquerque. Tentei impedi-la. Tudo bem, Susan, disse a senhora Albuquerque calmamente. Senhorita Campos, o que posso fazer por você? Os olhos de Victoria se estreitaram quando ela viu Izzy. O que ela está fazendo aqui? Discutindo os arranjos florais para a festa de noivado de vocês, é claro, disse a senhora Albuquerque suavemente. A senhorita Santos estava apenas saindo, mas Victoria bloqueou o caminho de Izzy para a porta. Não, eu não acho que ela estava. Acho que vocês estavam planejando algo. Eu não sou idiota, sabe? Eu vi como Grayson a olha.
Senhorita Campos, disse Izzy calmamente, você está usando um anel muito bonito. A mão de Victoria foi automaticamente para o diamante em seu dedo. Sim, bem, Grayson tem excelente gosto. Deve ser especial sendo uma herança. De família e tudo mais. Diga-me, ele mencionou a história por trás dele quando lhe deu? Sobre sua bisavó usando-o durante a guerra? O rosto de Victoria ficou ligeiramente pálido. Claro que sim. Mesmo. Porque não existe nenhuma história sobre a guerra, disse a senhora Albuquerque levantando-se. Minha mãe comprou esse anel em 1975. A porta abriu-se novamente, e desta vez foi Grayson quem entrou. Ele parou bruscamente ao ver a cena diante dele. O que está acontecendo aqui? Sua mãe e essa jardineira estão tentando arruinar tudo, Victoria gritou, virando-se para ele. Amor, conte a eles como você me pediu em casamento, sobre me dar o anel de sua avó. Victoria, pare. A voz de Grayson estava cansada. Nós dois sabemos que eu nunca pedi você em casamento. Eu nunca te dei esse anel. Na verdade, não te vi há mais de uma semana, porque tenho tentado descobrir como te dizer que não quero mais ficar com você. Você não quer dizer isso, disse Victoria desesperadamente. Somos perfeitos juntos. Todo mundo diz isso. Não. Nós somos o que todos esperam. Há uma diferença. Grayson olhou para Izzy enquanto dizia isso, e algo em seus olhos fez seu coração acelerar. Se você fizer isso, Victoria ameaçou, eu contarei a todos sobre as dívidas de jogo do seu pai, sobre como o clube de campo Alphaville está hipotecado até o pescoço, sobre como o grande império Albuquerque não passa de fumaça e espelhos. O quarto ficou em silêncio. A senhora Albuquerque ofegou e o rosto de Grayson endureceu. Faça. Isso, disse ele calmamente. Conte a eles, eu prefiro lidar com a verdade do que viver uma mentira. Victoria olhou ao redor da sala freneticamente, então puxou o anel do dedo e o jogou na senhora Albuquerque. Vocês todos vão se arrepender disso, ela cuspiu, então saiu furiosa. No silêncio que se seguiu, Izzy sentiu como se estivesse vendo tudo claramente pela primeira vez. O mundo perfeito de Alphaville, São Paulo não era tão perfeito assim. Todos tinham seus segredos, nas suas lutas, suas máscaras que usavam para manter as aparências. Eu deveria ir, disse ela baixinho, indo em direção à porta. Izzy, espere, Grayson a chamou. Por favor, sem mais segredos, sem mais jogos. Apenas espere. Ela parou na porta sem se virar. Por quê? Porque estou cansado de fingir, cansado de ser quem todos esperam que eu seja. A única vez que me sinto real é quando estou com você. Finalmente, ela se virou para enfrentá-lo. E o que acontece quando a novidade passar? Quando você se lembrar de que eu sou apenas a filha do jardineiro? Você nunca foi apenas qualquer coisa, disse ele dando um passo em sua direção. É isso que tenho tentado te dizer. A revelação de Victoria sobre os problemas financeiros da família Albuquerque se espalhou por Alphaville, São Paulo, como um incêndio. Na manhã seguinte, os sussurros se transformaram em discussões abertas. Membros que sempre se curvavam e se rastejavam para os Albuquerques agora passavam por eles com a cabeça erguida, aproveitando a queda da família em desgraça. Izzy chegou ao trabalho para encontrar os jardins já fervilhando de atividade. O baile beneficente era apenas daqui a 2 dias, e apesar do escândalo, ele tinha que acontecer. Enquanto ela verificava os arranjos florais, viu Ricardo Souza discutindo com alguém ao telefone. Eu não me importo com o que for preciso, ele estava dizendo. Consiga-me esse empréstimo ou perderemos tudo. Ela tentou se afastar despercebida, mas ele a viu. Você, tudo isso é culpa sua. Pai, pare! Grayson apareceu do nada, colocando-se entre eles. Izzy não tem nada a ver com isso. Se você não tivesse se obcecado por ela, Victoria teria encontrado outra maneira de tentar me prender. Grayson interrompeu. Ela sabia de nossos problemas financeiros o tempo todo. É por isso que ela queria tanto se casar comigo. E agora todo mundo sabe. O rosto de Ricardo estava vermelho de raiva. 30 anos construindo nossa reputação, tudo acabou. Em um dia. Talvez seja a hora de as pessoas conhecerem a verdade, disse Grayson calmamente. Estou cansado de fingir que somos algo que não somos. Senhora Pereira aproximou-se deles com o rosto preocupado. Ricardo, o presidente do
Banco está aqui para vê-lo. Ele está esperando no escritório principal. Ricardo arrumou a gravata e saiu furioso. A senhora Pereira olhou para Grayson e Izzy com simpatia. Vocês dois deveriam conversar, disse ela gentilmente. Já houve mal-entendidos demais por aqui. Depois que ela saiu, Grayson se virou para Izzy. Vamos caminhar? Eles caminharam, em silêncio pelos jardins que ela conhecia tão bem, passando pelas rosas que ela havia podado naquela manhã, ao redor da fonte onde ela havia aprendido a cuidar de jardins com seu pai. Eu deveria ter lhe contado sobre nossos problemas financeiros, Grayson finalmente disse. Meu pai fez alguns investimentos ruins anos atrás. Começou a jogar para tentar consertar as coisas. Só piorou tudo. Por que você não contou? Orgulho, eu acho. Os Albuquerque sempre foram aqueles a quem todos admiravam. Nós deveríamos ser perfeitos. Ele riu amargamente. Que piada. Ninguém é perfeito, disse Izzy suavemente. Nem mesmo os reis e rainhas de Alphaville, São Paulo. Sabe o que é engraçado? Grayson parou de andar e se virou para encará-la. Quando Victoria revelou nosso segredo, eu me senti aliviado, como se eu finalmente pudesse parar de fingir. É por isso que você continuou a me procurar? Porque eu representava algo real? Não, ele alcançou sua mão. Eu continuei a te procurar porque você é a única pessoa que já me fez querer ser melhor do que meu nome diz que eu deveria ser. Antes que Izzy pudesse responder, Maria veio correndo até eles. Izzy, você precisa ver isso. Ela mostrou o celular para eles. Na tela, havia uma postagem de mídia social de Victoria. Uma série de fotos mostrando os Albuquerques em seus momentos mais vulneráveis, juntamente com documentos financeiros e extratos bancários. Ela está expondo tudo, disse Maria. As dívidas de jogo, as hipotecas, até fotos do seu pai saindo de cassinos ao amanhecer. O rosto de Grayson ficou pálido. Mãe, isso vai destruí-la. Não se não deixarmos, disse Izzy firmemente. Ela se virou para Maria. Lembra daquele desfile de moda que você ajudou a organizar no mês passado? Aquele em que Victoria teve seu pequeno acidente. Os olhos de Maria brilharam. Você quer dizer quando ela tomou muito champanhe e caiu na piscina? O vídeo que prometi nunca compartilhar? Acho que é hora de quebrar essa promessa. Izzy, não, Grayson. Protestou. Você não precisa lutar nossas batalhas. Sim, preciso. Ela apertou a mão dele. Porque é isso que as pessoas que se importam umas com as outras fazem. Elas se defendem. Maria já estava digitando em seu celular. Me dê uma hora. Até lá, todo mundo estará ocupado demais, rindo do mergulho de Victoria na piscina, para se importar com suas postagens. Enquanto Maria se apressava para ir embora, Grayson puxou Izzy para seus braços. Por que você está nos ajudando? Depois de tudo o que minha família fez. Porque aprendi algo com meu pai. Ele sempre dizia que a verdadeira medida de um jardim não é como ele parece em dias ensolarados perfeitos. É como ele sobrevive às tempestades. Ela olhou para ele. Sua família está em uma tempestade agora. Deixe-me ajudá-los a superar. Eu não te mereço, ele sussurrou. Provavelmente não, ela sorriu. Mas você está aprendendo. Naquele instante, a senhora Albuquerque saiu correndo da sede do clube. Grayson, seu pai, ele desmaiou. Eles correram para dentro para encontrar Ricardo Albuquerque desmaiado em sua cadeira de escritório, agarrando o peito. O presidente do banco estava parado sem jeito por perto. Alguém chame uma ambulância. A senhora Albuquerque chorou. Enquanto esperavam que a ajuda chegasse, Izzy segurou firmemente a mão de Grayson. Ela podia senti-lo tremendo, observando seu pai lutar para respirar. Ele vai ficar bem, ela sussurrou. Vamos resolver isso. E naquele momento, observando os poderosos Albuquerques enfrentando sua hora mais sombria, Izzy percebeu algo importante. Amor não era sobre festas perfeitas ou status social, ou mesmo grandes gestos. Às vezes, o amor era simplesmente estar lá quando o mundo de alguém estava desmoronando, segurando sua mão e prometendo ajudá-los a reconstruí-lo. As sirenes da ambulância uivavam ao longe, e Grayson olhou para ela com lágrimas nos olhos. Fique comigo enquanto você precisar, ela prometeu, e ela quis dizer isso com todo o seu coração. O pronto-socorro do Hospital Albert Einstein
Era um mundo distante dos gramados bem cuidados do clube de campo Alphaville. Izzy sentou-se com a Sra. Albuquerque, enquanto Grayson caminhava pela sala de espera. Os médicos haviam levado Ricardo para uma cirurgia de emergência para um procedimento cardíaco. O baile beneficente, a Sra. Albuquerque lembrou de repente, pressionando as mãos no rosto. É amanhã à noite. Todas aquelas pessoas vindo, os doadores, não podemos cancelá-lo. O clube precisa desse dinheiro mais do que nunca agora. Deixe-me cuidar disso, disse Izzy, surpreendendo a si mesma e a todos os outros. Eu conheço cada canto do clube de campo Alphaville, cada fornecedor, cada membro da equipe. Posso garantir que acontecerá. Você faria isso? A Sra. Albuquerque olhou para ela com olhos cheios de lágrimas. Depois de como nós a tratamos, você não está fazendo isso apenas porque sente pena de nós, está? Grayson perguntou, parando de andar. Izzy levantou-se e pegou as mãos dele nas suas. Estou fazendo isso porque te amo, seu idiota. E estou cansada de fingir que não. As palavras pairaram no ar entre eles. Os olhos de Grayson se arregalaram e então ele a puxou para um beijo feroz, bem ali na sala de espera do hospital. Bem, disse a Sra. Albuquerque, enxugando os olhos com um lenço. Suponho que isso resolve tudo. Izzy passou as próximas 24 horas em um turbilhão de atividade. Ela pediu todos os favores que tinha, coordenando com a equipe, reorganizando horários e garantindo que tudo ficaria perfeito. Maria e seus colegas da boutique ajudando com decorações e detalhes de última hora. A notícia do ataque cardíaco de Ricardo se espalhou rapidamente e, surpreendentemente, havia mudado o tom dos boatos em Alphaville, São Paulo. Os membros que haviam espalhado alegremente boatos sobre os problemas financeiros da família agora expressaram preocupação e ofereceram ajuda. É estranho, Carlos Pereira comentou enquanto ajudava Izzy a arrumar as mesas no salão de baile. Às vezes, é preciso uma crise para mostrar quem as pessoas realmente são. As postagens escandalosas de Victoria foram ofuscadas pelo vídeo viral de seu mergulho bêbado na piscina, exatamente como Maria havia previsto. A própria mulher havia ficado suspeitamente quieta, especialmente depois que vários membros do clube ameaçaram processá-la por também expor suas informações financeiras privadas em sua vingança contra os Albuquerques. Quando o sol se pôs no dia do baile, Izzy estava em seu pequeno escritório, olhando para si mesma no espelho. Ela usava um vestido preto simples que Maria havia lhe trazido, elegante, mas prático. Ela não estava tentando provar nada naquela noite. Ela estava apenas tentando ajudar o homem que amava e sua família. Você está linda, disse uma voz da porta. Izzy virou-se para ver a Sra. Pereira parada ali. Obrigada por tudo, disse Izzy. Eu não teria conseguido fazer isso sem você conseguir que a equipe cooperasse. Ah, querida, eles teriam ajudado de qualquer maneira. Você pode não perceber, mas a equipe aqui a respeita. Você é a filha de seu pai, sempre tratando todos com gentileza, não importa sua posição. O baile começou às 7. Izzy se moveu pela multidão com eficiência silenciosa, certificando-se de que tudo corria bem. As decorações estavam perfeitas, a música era elegante e a comida era impecável. Mas mais importante, os doadores ricos estavam abrindo suas carteiras, comovidos pela repentina vulnerabilidade da família Albuquerque. Grayson chegou no meio da noite, parecendo cansado, mas aliviado. Meu pai saiu da cirurgia, ele disse. Saísse quando a encontrou. Os médicos dizem que ele vai ficar bem. Ele precisará fazer algumas mudanças de estilo de vida, mas ele vai se recuperar. Graças a Deus. Izzy o abraçou forte. Como está sua mãe? Dormindo finalmente. Ele saiu da cirurgia. Ele olhou em volta do salão de baile com espanto. Não acredito que você conseguiu fazer isso. Tive ajuda. Isabela. Santos deu de ombros. Muitas pessoas se importam com sua família, mesmo que nem sempre demonstrem. E você? Gustavo Albuquerque a puxou para mais perto. Você quis dizer o que disse no hospital sobre me amar? Você sabe que sim. Mesmo eu tendo sido um completo idiota quando nos conhecemos, mesmo minha família estando afogada em dívidas e escândalos. Isabela levantou a mão
e tocou seu rosto suavemente. Eu me apaixonei por você depois que você deixou de ser um idiota. E quanto às dívidas e escândalos, bem, todo jardim precisa de um pouco de fertilizante para crescer. Gustavo riu, depois ficou sério. Eu também te amo, sabe? Acho que amo desde aquela noite na festa junina do Clube Alphaville, quando você apareceu e virou meu mundo de cabeça para baixo. Seu pai pode não aprovar, Isabela alertou. Ele me culpou por tudo, lembra? Na verdade, Gustavo sorriu. Ele perguntou por você no hospital. Disse algo sobre como uma mulher que poderia organizar um gala perfeito em 24 horas, enquanto seu filho estava desmoronando, poderia ser exatamente o que essa família precisa. Lágrimas picaram os olhos de Isabela. Ele disse isso? Disse. Acho que quase morrer lhe deu uma nova perspectiva. Gustavo a puxou para a pista de dança. Agora, acredito que ainda lhe devo uma dança da festa junina do Clube Alphaville. Enquanto eles se balançavam ao som da música, Isabela podia sentir os olhares curiosos dos sócios do clube sobre eles. Mas desta vez, ela não se importou. Ela não era mais a filha do jardineiro tentando se encaixar em seu mundo. Ela era apenas uma mulher apaixonada por um homem que finalmente havia aprendido a vê-la como ela realmente era. Em que você está pensando? Gustavo perguntou suavemente. Em como a vida é engraçada, ela respondeu. Você me convidou para aquela festa para me humilhar e em vez disso eu me humilhei por ser o tolo que não viu o que estava bem na minha frente o tempo todo. Do outro lado do salão, Isabela viu seu reflexo nos espelhos do salão de baile. Ela viu a força de seu pai em seus olhos, a graça de sua mãe em seu sorriso. Ela viu a mulher em que se havia tornado, não por causa de um vestido chique ou uma transformação, mas porque finalmente havia abraçado quem sempre foi. Sabe, ela disse a Gustavo, acho que vamos ficar bem. E quando ele a puxou para mais perto, Isabela soube que estava certa. Às vezes, os jardins mais bonitos crescem das sementes mais inesperadas. A semana após o baile beneficente trouxe grandes mudanças para Alphaville, São Paulo. O evento de sucesso arrecadou mais dinheiro do que em qualquer ano anterior, dando ao clube um pouco de folga com seus credores. Mais importante, mudou a forma como as pessoas viam tanto os Albuquerques quanto Isabela. Ricardo Souza estava se recuperando lentamente no Hospital Albert Einstein. Isabela ficou nervosa do lado de fora de seu quarto, segurando uma pequena planta em vaso, um lírio da paz que ela mesma havia cultivado. Entre, Sra. Pereira a encorajou. Ele tem perguntado por você. Lá dentro, Ricardo parecia menor de alguma forma, deitado na cama do hospital com monitores bipando ao seu redor. Sua presença normalmente imponente estava contida, mas seus olhos estavam claros quando ele a viu. Senhorita Santos, disse ele, sua voz rouca. Ou devo chamá-la de Isabela agora? Tanto faz, Sr. Souza. Ela colocou a planta na mesa de cabeceira dele. Achei que seu quarto poderia usar um pouco de vida. Assim como você trouxe de volta para Alphaville, São Paulo. Ele fez um gesto para ela se sentar. Minha esposa me contou o que você fez com o Gala. E Gustavo, bem, ele não parou de falar sobre você. Senhor, por favor, deixe-me terminar. Este ataque cardíaco me fez pensar em muitas coisas, sobre o que realmente importa. Ele olhou para a aliança em seu dedo. Quando me casei com Margaret, meu pai não aprovou. Ela não era da família. Certa não tinha as conexões certas, mas eu a amava de qualquer jeito. Isabela sentou-se em silêncio, deixando-o falar. Eu lutei contra meu próprio pai para me casar com a mulher que eu amava. E então passei anos me tornando exatamente como ele, preocupando-me mais com aparências e status social do que com o que realmente importa. Ele alcançou a mão de Isabela. Eu estava errado sobre você. A maneira como você entrou em ação quando nossa família precisou de ajuda, como você lidou com o Gala, como você apoia meu filho. Isso mostra mais classe do que qualquer socialite que eu já conheci. Lágrimas encheram os olhos de Isabela. Obrigada, senhor. Sim, mas senhor, me chame de Ricardo. Ou pai, se as coisas seguirem como eu acho que vão. Ele sorriu fracamente. Só me prometa uma coisa? O que é? Ajude Gustavo a fazer de Alphaville, São Paulo, algo melhor do que tem sido.
algo mais parecido com o que seu pai sempre viu que poderia ser. Mais tarde, naquela tarde, Isabela encontrou Gustavo em seu escritório, olhando fotos antigas dos terrenos do clube. Você sabia que seu pai tirou essas fotos? Ele perguntou, mostrando a ela uma foto particularmente bonita do jardim de rosas ao nascer do sol. Ele amava fotografia quase tanto quanto jardinagem. Isabela sorriu, sentando-se ao lado dele. Ele disse que ambos eram sobre capturar a beleza e ajudá-la a crescer. Eu tenho pensado, Gustavo disse, colocando as fotos para baixo, sobre Alphaville, São Paulo, sobre que tipo de lugar ele deveria ser. E o que você decidiu? Que é hora de algumas mudanças. O conselho concordou em me deixar assumir como diretor administrativo enquanto o pai se recupera. Eles ficaram impressionados com o resultado do gala. Isso é maravilhoso. Isabela o abraçou. Você fará um ótimo trabalho. Só se você me ajudar, ele disse seriamente. Quero tornar este lugar mais inclusivo, mais sobre unir as pessoas do que mantê-las separadas. Talvez começar um programa de horta comunitária, abrir alguns eventos ao público. Seu pai sugeriu algo semelhante. Isabela contou sobre sua visita ao hospital. Acho que ele mudou. Quase morrer faz isso com você. Gustavo sorriu. Mas não foi apenas o ataque cardíaco. Foi ver como as pessoas realmente se uniram quando precisamos delas. Como você tirou o melhor de todos. Uma batida na porta os interrompeu. Era Carlos Pereira, parecendo desconfortável. Desculpe interromper, mas há algo que vocês dois precisam ver. Ele entregou a eles um tablet aberto em um site de notícias. A manchete dizia: Victoria Campos presa por desvio de verbas e espionagem corporativa. Acontece que ela não apenas roubou o anel da sua avó, Carlos explicou. Ela tem vendido segredos corporativos para concorrentes por anos. Foi assim que sua família manteve seu estilo de vida depois que perderam tudo. Eu quase me casei com ela. Gustavo balançou a cabeça em descrença. Não. Isabela apertou sua mão. Você quase se casou com quem você pensou que ela era. Há uma diferença. Falando em casamento, Carlos sorriu. Quer contar a ela sobre o outro motivo pelo qual estou aqui, Gustavo? Isabela olhou entre eles confusa. O que está acontecendo? Bem, Gustavo se levantou, de repente parecendo nervoso. Eu tinha todo esse grande plano. Jantar romântico, quarteto de cordas, o máximo. Mas depois de tudo o que aconteceu, eu percebi algo. Ele ajoelhou-se, tirando uma pequena caixa do bolso. Mas este não era o anel de sua avó. Era algo diferente, algo novo. Eu te amo, Isabela Santos. Não porque você se arrumou bem para uma festa, ou porque você salvou a reputação da minha família. Eu te amo porque você é real. Porque você me faz querer ser real também. Porque você vê o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não merecem. O coração de Isabela estava batendo tão forte que ela mal conseguia ouvir. Eu não quero esperar ou planejar um momento perfeito. Eu só quero perguntar, bem aqui neste pequeno escritório onde comecei a me apaixonar por você. Você quer se casar comigo? Ele abriu a caixa para revelar um anel simples, mas bonito. No centro havia um pequeno diamante em forma de rosa. O joalheiro pensou que eu estava louco quando pedi uma rosa em vez de um aro tradicional, Gustavo explicou. Mas eu queria algo que fosse exclusivamente você. Algo que representasse onde começamos e para onde estamos indo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela, enquanto ela olhava para o anel, depois para o homem que o segurava. Este não era o playboy arrogante que tentara humilhá-la. Este era alguém novo, alguém melhor, alguém real. Bem? Carlos pediu da porta. Não deixe o pobre homem esperando. Isabela riu através de suas lágrimas. Sim, ela disse. Sim, eu me casarei com você. Quando Gustavo colocou o anel em seu dedo, ela jurou que sentiu a presença de seu pai na sala, sorrindo para eles. Ele sempre lhe dissera que as flores mais bonitas costumavam crescer em lugares inesperados. Olhando para o diamante em forma de rosa brilhando em sua mão, Isabela soube que ele estava certo o tempo todo. Um ano depois, o clube de campo Alphaville estava transformado. Os portões outrora exclusivos agora estavam abertos para eventos comunitários todos os fins de semana.
Os jardins que Isabela cuidara por tanto tempo agora serviam como salas de aula, onde ela ensinava crianças locais sobre cuidados com plantas e conservação ambiental. O sol da manhã brilhava sobre o orvalho das rosas, enquanto Isabela caminhava pelos jardins, verificando se tudo estava perfeito. Era o dia do seu casamento, mas ela não conseguia deixar de fazer suas rondas habituais. Alguns hábitos eram difíceis de quebrar. "Achei que te encontraria aqui", Maria chamou correndo pelo gramado em seu vestido de dama de honra. "Você deveria estar se arrumando." "Eu estou pronta", Isabela protestou, mas sua amiga agarrou seu braço e a puxou em direção à casa do clube. "Querida, você está usando roupas de jardinagem e tem terra na bochecha. Sua futura sogra terá um ataque cardíaco para combinar com o de seu sogro se a vir assim, na suíte nupcial que costumava ser o escritório particular do presidente do clube antes de Gustavo mudar as coisas. Senhora Pereira estava esperando com lágrimas nos olhos. "Oh, Isabela", ela disse, abraçando sua futura nora, "eu tenho algo para você." Ela estendeu uma pequena caixa de madeira. Dentro havia um colar de pérolas delicado. "Isso pertencia à minha avó", Senhora Pereira explicou. "Ela também era jardineira, você sabia? Ela foi quem plantou os jardins de rosas aqui no clube de campo Alphaville. O avô de Gustavo se apaixonou por ela enquanto ela cuidava das flores." "De mãe para filho", Ricardo disse da porta. Ele estava mais magro agora, mas com uma aparência mais saudável do que havia estado em anos. Seu ataque cardíaco o obrigara a desacelerar, a apreciar as coisas mais simples da vida. "Pronta para descer o corredor, querida?" Isabela olhou para ele surpresa. Eles tinham planejado que ela andasse sozinha, já que seu próprio pai não poderia estar lá. "A menos que você prefira não", Ricardo disse rapidamente. "Eu sei que não posso substituir seu pai." "Eu me sentiria honrada", Isabela disse, abraçando-o impulsivamente. Uma hora depois, ela estava no fundo do jardim que conhecia tão bem, mas tudo parecia diferente hoje. O arco de rosas que ela cultivara por anos agora era um arco de casamento. Os caminhos por onde ela havia caminhado milhares de vezes estavam repletos de flores e fitas. E no final do corredor, sob o arco, estava Gustavo. Os convidados representavam o novo clube de campo Alphaville, uma mistura de dinheiro antigo e novos rostos, sócios sentados ao lado de famílias locais que se tornaram parte dos programas comunitários. Carlos Pereira sentou-se com sua nova namorada, uma professora de jardim de infância que ele conhecera em uma das aulas de jardinagem de Isabela. Senhora Pereira enxugou os olhos na primeira fila. Quando a música começou e Ricardo ofereceu seu braço, Isabela vislumbrou seu reflexo nas janelas da casa do clube. Ela estava usando um vestido de noiva simples, mas elegante, o colar de pérolas em seu pescoço e o antigo bracelete de sua mãe em seu pulso. Sua aliança brilhava ao sol, o diamante em forma de rosa tão bonito quanto o dia em que Gustavo a pediu em casamento. Seu pai ficaria tão orgulhoso, Ricardo sussurrou enquanto eles começavam a andar. No altar, os olhos de Gustavo se encheram de lágrimas quando ele a viu. Já não havia o playboy intitulado que um dia tentara humilhá-la. Em seu lugar estava um homem que havia aprendido o que realmente importava na vida. "Você está linda", ele sussurrou quando ela o alcançou. "Mesmo sem o vestido azul chique?", ela provocou. "Principalmente sem ele." A cerimônia foi tudo o que eles queriam. Simples, sincera e real. Quando o ministro os declarou marido e mulher, os aplausos que irromperam não eram apenas para eles. Era por tudo o que representavam: a quebra de velhas barreiras, o triunfo do amor sobre o preconceito, o poder de ver as pessoas como elas realmente são. Na recepção, Ricardo surpreendeu a todos fazendo um brinde. "Um ano atrás, eu achava que sabia o que era melhor para meu filho, para este clube, para o nome da nossa família. Eu estava errado sobre muitas coisas, mas a vida tem uma maneira de nos ensinar suas lições mais importantes de maneiras inesperadas." Ele levantou sua taça para Isabela. "Você não apenas salvou a reputação da nossa família ou nos ajudou a superar uma crise. Você nos mostrou uma maneira melhor de viver. Você nos ensinou que a verdadeira classe não é sobre o que você possui ou quem seus pais eram, é sobre como você trata as pessoas, como você enfrenta os desafios e como você ama.
Mais tarde naquela noite, enquanto dançavam sob as estrelas, Gustavo abraçou Isabela. Feliz? Ele perguntou. Mais do que eu jamais imaginei, ela respondeu. Embora eu tenha uma pequena surpresa para você. Ah? Ela guiou sua mão para sua barriga, ainda plana, mas guardando seu segredo. Vamos precisar adicionar um jardim infantil àqueles programas comunitários. O rosto de Gustavo se iluminou de alegria e ele a girou cuidadosamente. Sério? Quando você descobriu? Ontem. Eu queria esperar até hoje para te contar. Ela sorriu para ele. Parece que os jardins do clube de campo Alphaville terão um novo cuidador em treinamento. Enquanto dançavam, Isabela olhou em volta para o lugar que havia sido seu, lar por tanto tempo. Os jardins estavam iluminados com milhares de luzes minúsculas, fazendo as flores brilharem como estrelas. As pessoas que ela outrora vira como intocáveis agora eram família e amigos. E o homem em seus braços, o homem que um dia havia visto através dela, agora não via ninguém além dela. Em que você está pensando? Gustavo perguntou. Em como às vezes as melhores coisas da vida crescem das menores sementes, ela disse. Sobre como o amor, como um jardim, precisa de tempo e cuidado para florescer. E sobre como estou grata por você finalmente ter aprendido a me ver. Eu te vejo. Ele sussurrou beijando-a suavemente. Eu sempre te verei. E sob o céu estrelado, no jardim onde sua história começou, Isabela e Gustavo dançaram para sua nova vida juntos, provando que às vezes as histórias de amor mais bonitas florescem nos lugares mais inesperados. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu sobre Alphaville, São Paulo, Isabela estava de volta aos jardins ainda em seu vestido de noiva, cuidando de suas amadas rosas. Gustavo a encontrou lá, assim como ele sabia que encontraria. Algumas coisas nunca mudam. Ele riu, envolvendo seus braços em volta dela. Algumas coisas não precisam, ela respondeu, inclinando-se contra ele. Juntos eles observaram o sol nascer sobre seu jardim, prontos para escrever o próximo capítulo de sua história. Uma flor, um dia, um amor de cada vez.